Realmente, um projeto de censura na Flórida nos revela como os direitos dados pelo governo são reais apenas no papel. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. As organizações que defendem a liberdade de imprensa estão preocupadas com um projeto de lei que está tramitando na Flórida. O problema desse projeto é a possibilidade de anular os atuais dispositivos legais que garantem a proteção dos jornalistas e veículos de imprensa por processos movidos por pessoas-alvo de reportagens negativas e denúncias. Horas, mas o papel de um bom jornalista é o de fazer reportagens baseadas na verdade e que muitas vezes incomodam pessoas que praticam crimes ou cometem atos ilícitos. Mas as reportagens consideradas negativas é algo subjetivo e pode ser interpretado de forma diferente por pessoas diferentes, inclusive dependendo da conveniência. Afinal, ao expor a corrupção, a injustiça, violência ou abusos, a imprensa desempenha um papel importante na manutenção da transparência e na promoção da verdade. Isso torna o trabalho dos jornalistas algo perigoso, ao incomodar pessoas em posição de poder. Esse projeto de lei é fruto de um pedido do governador republicano da Flórida a alguns parlamentares da Assembleia Legislativa do estado. Claro que o objetivo é censurar e enquadrar jornalistas, escritores e as empresas de comunicação, caso os políticos aleguem serem vítimas de difamação. Não que não existam casos de difamação e reportagens sensacionalistas e desonestas, mas é um enorme erro revogar direitos individuais que garantiram a liberdade de pensamento e expressão nos Estados Unidos. É claro que esse projeto de lei autoritário é inconstitucional e também vai contra a decisão da Suprema Corte americana. Em um julgamento em 1964, a decisão colocou limites bastante estritos para uma figura pública processar jornalistas e órgãos de imprensa. Ainda de acordo com essa decisão da Suprema Corte, existem requisitos rigorosos para se responsabilizar um jornalista ou um veículo de mídia por ofensa contra a honra. Isso porque é preciso tanto provar que a notícia é falsa, quanto demonstrar que o réu publicou-a sabendo que era falsa ou por descaso com sua falsidade. E a Corte usou como justificativa de sua decisão o argumento de que a liberdade de expressão precisa de espaço para respirar, a fim de sobreviver. Já o objetivo do projeto de lei da Flórida, denominado HB 991, que visa o silenciamento de jornalistas pelos políticos, é de enfraquecer o conceito de malícia real. E caso essa mudança de conceito ocorra, será facilitado a capacidade de figuras públicas processarem os jornalistas e órgãos de imprensa. O projeto de lei em tramitação estabelece que uma figura pública não precisa provar malícia real para prevalecer em uma ação de difamação, quando a alegação não se relaciona à razão de sua posição pública. Outra implicação desse projeto de lei é a responsabilização da imprensa por publicar notícias vindas de fontes anônimas, o que é um absurdo completo. Assim, conforme a PL, qualquer tipo de declaração extraída de uma fonte anônima será presumido como falsa, para os propósitos de uma ação movida por difamação. E em casos em que o réu se nega a identificar a fonte de uma declaração difamatória, o autor da ação apenas deve provar que o réu agiu negligentemente ao publicar tal declaração difamatória. Portanto, jornalistas poderão ser obrigados a testemunhar em juízo. Essas mudanças propostas pela PL HB 991 podem mudar o cenário político e jurídico americano de forma drástica. Afinal, se ele existisse durante o governo do ex-presidente Richard Nixon, ele teria o direito de processar o Washington Post e os jornalistas que não revelaram a fonte das informações que resultaram no famoso escândalo de Watergate e sua posterior renúncia. Cabe lembrar de John Stuart Mill, que foi, com certeza, um dos maiores defensores da liberdade de expressão na história da filosofia política. Em sua famosa obra On Liberty, sobre a liberdade, de 1859, argumenta que a liberdade de expressão é essencial para o progresso da sociedade e para o desenvolvimento da verdade. Mill defende que a liberdade de expressão deve ser protegida tanto em relação a opiniões populares quanto às impopulares, pois as impopulares, muitas vezes, são as mais importantes e inovadoras. São as ideias pouco aceitas numa determinada época, que podem servir de mudança de paradigma para romper com o status quo, por exemplo. Ele ainda argumenta que a supressão de uma opinião não significa que ela seja falsa, mas que aqueles que suprimem acreditam que ela seja falsa. Devido a isso, a liberdade de expressão deve ser protegida para garantir que as opiniões possam ser debatidas livremente,
para a verdade poder, enfim, ser descoberta. Esse projeto de lei na Flórida está em desacordo com os princípios liberais defendidos por John Stuart Mill. Ao limitar a expressão de opiniões que incomodam políticos e proibir as informações consideradas difamatórias, essa nova lei deve ser motivo de preocupação de todos os americanos que se vangloriam da liberdade. Ainda assim, o fato desse projeto de lei ser inconstitucional não preocupa o governador e os parlamentares republicanos. E caso seja aprovada, ela será certamente contestada na Justiça. Qualquer decisão em primeiro e segundo graus acabará por ser objeto de recurso à Suprema Corte. Este talvez seja o verdadeiro motivo de tramitar essa lei: pedir à Suprema Corte que revogue o precedente estabelecido há quase 60 anos. Sabe-se que ao menos 2 ministros conservadores já se manifestaram publicamente que esse precedente deve ser revisto. Isso, por fim, nos revela como a justiça estatal acaba sempre agindo de forma enviesada e imparcial para atender interesses políticos. Se as leis podem mudar a qualquer momento, dependendo da conveniência de juízes e políticos, as pessoas devem reforçar mais ainda sua vigilância sobre essas autoridades públicas. É claro, no entanto, que a defesa da liberdade de expressão e de imprensa não significa que a incitação à violência deve ser tolerado. Qualquer incitação contra a integridade física de alguém ou sua propriedade devem ser condenados e punidos, já que prejudicam a convivência pacífica. Em contrapartida, não são figuras políticas ou juízes que devem decidir, na base da canetada, o que pode ou não pode ser dito, pois isso implica em poderes sem limites a agentes governamentais. Mas é a adesão a um sistema ético, logicamente coerente e que defenda os direitos de propriedade, que são universais e invioláveis, que irão ser a base de uma justiça imparcial. Por fim, toda e qualquer censura, além de violar a liberdade de expressão, ameaçam diretamente os direitos individuais, bem como a autodeterminação e a realização pessoal. Como uma sociedade poderia avançar livremente no campo das ideias e das relações pessoais civilizadas num ambiente de ameaças políticas? E quando o governo, através desse aparato de repressão chamado Estado, pode decidir o que as pessoas podem ou não dizer, ele usurpa a capacidade dessas pessoas de pensarem por si mesmas e tomarem suas próprias decisões livremente. A consequência é a criação de um ambiente de conformismo e submissão, que impede a produção intelectual, a inovação e a expressão da verdade, incluindo denúncias de crimes. É triste ver como nos Estados Unidos, um país que se desenvolveu tanto graças às garantias das liberdades humanas, esteja sucumbindo à vigilância estatal tanto na vida privada como na atuação de empresas. Realmente, estamos caminhando para um crepúsculo de uma era. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.